E aí, galera ligada no Facebook do Jornal Diário da Região, a gente vai começando mais um programa Resenha Esportiva nesta quinta-feira. E hoje recebendo como convidados o pessoal do vôlei feminino de Rio Preto, né? O Adenilson, que é o treinador, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde para todos. A Maria Elisa e a Jenny, que são atletas, né? Sejam bem-vindas. Obrigada. A equipe feminina vai embarcar amanhã, né? Isso, amanhã às 14h30. Às 14h30 para os Jogos Regionais, a edição de número 61, em Andradina, isso, né? E Adenilson, eu queria que você começasse falando sobre a expectativa de vitória, que eu imagino, né? Mas sim, com certeza. Como que vai ser essa viagem para os regionais e qual é a importância da competição para vocês? Então, esse ano os regionais mudou o regulamento, né? Então, não tem mais primeira e segunda divisão, são categoria livre, sub-21. Então, esse ano é uma novidade para nós, porque até o ano passado a gente disputava o adulto, né? Categoria livre. Mas como o nosso time é inteiro sub-21, então a gente conversou na secretaria e resolveu inscrever no sub-21. Então é uma expectativa que são equipes novas, né? Então a gente não tem assim um parâmetro, mas a gente sempre entra no campeonato para ganhar. Então, vocês não sabem quem são os adversários ou já tem uma tabela feita? Como assim foi novidade o sub-21, na realidade ficaram só 3 equipes, nós, Mirassol e Urânia. Então a gente fica no chapéu, a gente não joga sábado, aí a gente já vai estudar os adversários para poder jogar no domingo contra um deles. Provavelmente a gente pega quem perde, né? Normalmente o regulamento é assim. Beleza, é um pontapé inicial no nosso bate-papo aqui. Lembrando que você de casa pode participar, mandar mensagem, mandar abraço, mandar calma, que daqui a pouco o Corinthians invicto continua. O Adenilson já está preocupado aqui, Palmeirense já está com a orelha quente. Já. Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians e Palmeiras também, do Santos, que já está chegando no G4. Eu queria saber das meninas se vocês já foram campeãs de algum torneio regional, de jogos abertos, e se vocês gostam disso. Imagino que sim, né? De ser campeão sempre é bom, né? Acho que não tem um lado negativo aí. Ano passado eu joguei por aqui, por Rio Preto, a gente foi campeão, invicto, e a gente não perdeu nenhum set. E nos abertos a gente ficou, quase que a gente entra no pódio por um 3-2 contra uma equipe que era de uma cidade pequena, só que contrataram um time de Minas, da nossa cidade. Não pode? Pode isso ainda? Contratar? Mudou o regulamento, mudou, né? Ficou até dia 18 de março só. E a partir daí gerou vínculo, então quer dizer, para o cara colocar uma equipe de fora até 18 de março, ele teria que pagar o salário para essa equipe. Isso, então o cara não vai fazer isso. Acredito que não. E a Jenny, chegou a ser campeã? Eu não, eu fui vice ano passado, mas por Franca, eu entrei esse ano aqui em Rio Preto. E jogos abertos a gente não classificou também, mas é sempre bom, pelo menos subir no pódio, né? Nos regionais pelo menos foi bom. E os jogos abertos é um pouquinho mais complicado, sim, né? Mais complicado. É mais forte. Mais forte. Aí já é o estado inteiro, não tem mais essa coisa de divisão por região. Como que funciona? É o estado todo, agora não tem mais primeira e segunda divisão, porém a gente vai jogar dentro da nossa categoria agora, né? Que é sub-21. E isso, se a gente for campeão ou vice, agora regional, né? Porque agora só o campeão e o vice. Antigamente, quando a cidade era campeã geral, classificava todas as modalidades, independente da classificação que você teve na sua modalidade. Para os abertos já ia toda a cidade. Já ia a cidade inteira. Isso. Agora não. Agora é só o campeão e o vice. Legal isso, independente da cidade ser campeã geral ou não. Isso é legal, porque aí você não leva um outro esporte, né, que tenha tido um desempenho ruim, apesar de Rio Preto sempre ter um bom desempenho nos regionais, né? É verdade. Legal. E as duas jogam de líbero, né? Sim. Que posição que é essa no vôlei? Eu só lembro do Serginho nesse momento. Então, quando me perguntam o que faz o líbero, eu falo assim, é aquela pessoa que tá de camisa diferente. Aí todo mundo sabe. Todo mundo já entende. Já aquela lá que é mais baixinho, né? Sim, aquela lá. Aquela que só toma porrada. Essa daí. É a que recebe o saque? Sim. Recebe o saque e defende. E a importância para a equipe, qual que é? É um líder dentro de campo também, não é? Não costuma ser o capitão, assim, ou não? O líder não pode ser capitão, ele não pode. Só que, geralmente, ele é um líder junto com o levantador. Domina todo o fundo de quadra, né? Coordena tudo. Que legal. O pessoal de casa aí conhece o vôlei, conhece a função de cada atleta, o que faz. Dentro da quadra, a gente tem o líbero, o ponta, o que mais? Quais são? O posto, levantador e central. Bacana. Até comento isso porque a gente estava falando aqui do texto do Menon, né, que deu uma polêmica na internet aí, que ele critica o vôlei, falando que é no esporte que não teria ataque, não teria defesa, não teria drible. É um jogo muito simples, né? Isso, ele falou isso. Aí o rapaz até deu a resposta lá e eu queria saber de vocês, qual seria a resposta que vocês dariam para ele, né?
Por que vocês gostam do vôlei, basicamente? A minha opinião é o seguinte, eu acho que todo mundo pode se posicionar. Eu posso gostar mais de um esporte do que de outro. Agora, menosprezar um esporte, falar que esse esporte é simples, que não tem variação, que não tem drible, que não tem finta, então ele não conhece voleibol, porque na realidade voleibol joga com drible e finta o tempo todo. Não o mesmo conceito. Principalmente, e sem contar que você não pode ter posse de bola, então você tem que defender, atacar ao mesmo tempo, né? Você não pode reter a bola. Então um time não dá para jogar só se defendendo. Então você tem que atacar também a todo instante. Então esse equilíbrio de ataque e defesa é importante. Então eu acho que ele não conhece muito bem o vôlei. A finta no vôlei seria o levantador. O levantador tentar tirar do bloqueador. Ele é o camisa 10, é o que vai colocar o atacante na cara do ponto, vamos dizer assim, né? Aí vai depender dele variar o jogo. Se ele vai escolher as duas pontas ou um cara que vem de trás, daquela linha de 3. Exato. Nossa, tô entendendo tudo. E sempre escondendo, né? Ele tem que esconder até o último instante para poder fazer esse levantamento. Isso é porque eu acompanhei muito a Liga Mundial. Liga Mundial tem todo ano. O Brasil agora foi vice, né? Vice-campeão. No masculino, no feminino. No feminino está disputando as finais do Grand Prix agora, esse final de semana. Sexta, sábado e domingo. E as meninas, por que vocês se apaixonaram pelo vôlei? Quando vocês começaram a jogar? Como que foi? Imagino que foi na escola, na rua. Meu vem de família, né? Minha família sempre foi do esporte, minhas irmãs sempre jogaram também, desde que era pequena. Eu sempre acompanhava elas no treinamento. Acabei começando a treinar também junto. E por aí foi. Desde então sempre continuei e eu amo, né? Sou suspeita. E a Maria Elisa? Eu comecei por um acaso, porque eu nadava. E aí minha mãe parou de dar aula na escola onde eu nadava e eu parei de nadar. E ela descobriu uma escolinha de vôlei. Aí eu comecei e depois não parei nunca mais. E segue? E siga. Ô Denilson, a categoria aqui de vocês é Sub-21, Sub-21. Né, aqui em Rio Preto. Isso. E vocês estão disputando o Campeonato Paulista. Como que a equipe está no Campeonato Paulista? O que falta para classificar? Quantos classificam? Então, o Campeonato Paulista esse ano deram 8 equipes, né, no Sub-21. E classificam 4 equipes para a Série Ouro, que eles chamam, e 4 equipes ficam na Série Prata. Né? Então, assim, nós estamos em quinto na classificação. Não fizemos um primeiro turno tão bom assim, ficou um pouquinho aquém da equipe, mas a equipe vem num crescente, então tem o que crescer ainda, vai dar para fazer um segundo turno bem melhor. E a gente está buscando ficar entre os 4. Né? O primeiro passo é ficar entre os 4 e depois jogar os playoffs finais, tentando aí chegar ao máximo possível na frente. E a próxima partida vai ser contra o Pinheiros, né? Que é uma equipe tradicional aí em qualquer esporte, né? O Clube Pinheiros. Isso. Muito forte a equipe. A estrutura deles, como você falou, né? É muito... são várias modalidades, não é nem só o voleibol. Eles têm tradição no esporte, né? A nível nacional e até internacional. Disputam competições internacionais, inclusive. Então é uma potência aí, mas dá pra jogar de igual para igual. O jogo vai ser lá, vai ser aqui? Vai ser aqui, vai ser aqui. Olha que legal, fica o convite pro dia 10 do 8 também. às 19 horas. 10 de agosto, às 19 horas, onde? Lá no Automóvel Clube, no ginásio, que é onde a gente manda os nossos jogos. Olha aí, fica o convite também. E a entrada é gratuita, né? A gente conta com todo mundo lá. E vocês sentem essa presença do público, da família? Sim. O pessoal vai, acompanha. Sem dúvida. Desde as finais, né, do ano passado, que o pessoal começou a pegar gosto. Então o ginásio tem dado um público legal e tem incentivado bastante a equipe. Só um outro critério em relação ao texto do cara o vôlei tem muita emoção quando você tem que vencer o set. Né? Ele te incentiva a vencer o set. Você não pode perder um set. Eu vou aceitar perder um aqui porque você não pode. Você tem que manter sempre o alto rendimento, né? Porque senão você vai perder 2, aí ele fica mais perto de fazer o terceiro do que você de diminuir. E é uma modalidade que não tem empate, né? Só existe vitória. Uma das duas equipes vai vencer. E é ponta toda hora, você comemora toda hora um ponto. Então, é como se fosse... Você não tem um ponto triste. Não existe um ponto triste. Todo ponto tem a equipe se abraçando. Sem dúvida. Que bacana. A gente tem algumas fotos para mostrar aí do time feminino de Rio Preto. Vocês podem ir comentando. Ó, essa foto aí... A primeira é um treino, né, lá no ginásio, onde a gente treina todos os dias, segunda a sexta. Esse daí foi uma conquista dos Jogos da Juventude agora, que a equipe foi bicampeã dos Jogos da Juventude. Na realidade, os Jogos da Juventude, esses Jogos Abertos da Juventude, é como se fosse um Jogos Abertos, só que sub-19. Aí ele diminui 2 anos. Isso. Tanto é que algumas meninas não jogaram, mas a gente foi bicampeão lá.
peguei algumas fotos do Facebook da Acessível Comunicação. Esse daí também é um treinamento? É um treinamento também, mas esse daí já é a equipe do ano passado. Ô Maria Elisa, o Adenilson tem um estilo Bernardinho, assim, de ser bravo, cobra muito, ou não? Ele é mais paizão, ele é mais tranquilo? Ele é mais tranquilo, assim, ele não pega o óculos e joga no chão. Rasga a camisa. Nunca quebrou nada. Porque perdeu um ponto, né? O Bernardinho faz isso porque perdeu um ponto, né? Às vezes ele faz o ponto e ele grita do mesmo jeito, tá louco. Mas a D não. Aquelas fotos lá também dos jogos, né? Isso. Aí já do Paulistão, né? Isso, do Paulista também, que foi agora contra São Bernardo, aquele jogo. E o último agora contra São Caetano. Ó, o pessoal tá assistindo com a gente aqui, o Beto Castro, a Mariana Renófio, a Lana, o Braz, o Diego Conceição mandou um segue o vice colocado porque o líder tá longe ainda. Vai, Corinthians. Ó, tá com a orelha... Tudo bem, tudo bem. Tá dor de cabeça Denilson aqui, hein? A Gabriela Dias tá comentando, Maria Elisa melhor que a Suelen. O que é isso daqui? É uma brincadeira de vocês? É a líbero que tá na seleção agora. A Suelen? Isso. Vamos lá, campanha Maria Elisa no lugar da Suelen, hein? Hashtag. Bacana. O Beto Castro está comentando aqui, parabéns a todas as meninas do vôlei de Rio Preto e toda a comissão técnica. Vocês já são vitoriosos pela dedicação e determinação por representar Rio Preto, onde tem pouco incentivo e poucos patrocinadores para alavancar mais o esporte e ter o seu reconhecimento devido. Vocês acham que falta ainda um apoio maior para o vôlei na cidade? Ou já está excelente do jeito que está? Não, o esporte no geral é complicado, né? E o voleibol não é diferente. Então é uma batalha todo dia. A gente, apesar que esse ano a gente tem uns apoios legais, né? As empresas ajudaram bastante a gente, mas ainda assim é o mínimo. A gente, pra você ter uma ideia, a gente tem patrocínio de uma marca de óculos, por exemplo, e ela deu em óculos. Então a gente vende óculos de sol para poder fazer dinheiro, para poder viajar, se alimentar. Então apesar de ter o apoio da prefeitura também, que não é pouco, se não fosse a prefeitura não daria para jogar. Então é um apoio legal, poderia ser melhor. Mas o Acho que sempre pode ser melhor. Sim, investimento em esporte sempre pode, né? Não tem? Porque assim, geralmente eles apoiam sempre por baixo, né? Mas com o que tem, dá pra gente fazer esse trabalho. Imagina se tivesse um pouco mais, né? Sei. Acho que daria pra sempre melhorar. O Marco Aurélio tá assistindo a gente também. Ô Marco, ó, vou falar que eu recebi uma foto do Osair, tá trabalhando nas férias. Eu vou cobrar o Osair quando ele voltar aqui. O Osair, outro apresentador, tá de férias. E ele falou, não, eu vou viajar, eu vou ficar descansando. Tá nada, tá trabalhando. A mulher dele botou ele pra trabalhar, virou pedreiro o Osair, hein? Calma, vou trazer imagens depois aqui. E das meninas, eu queria saber se vocês têm algum objetivo na carreira, assim, em que lugar vocês gostariam de chegar dentro do vôlei. Acho que é claro que a seleção e Olimpíada e tudo mais, mas que status vocês gostariam de atingir? Não só dentro do campo, mas também da quadra, mas também de líder num esporte, assim, por exemplo. O que vocês pensam? Eu nunca pensei em parar, né? Na verdade, eu sempre quis buscar mais, me tornar profissional, conseguir um time que jogue Superliga, para conseguir até mesmo chegar numa seleção. E eu me inspiro muito nisso, né? Eu espero, batalhando todos os dias, treinando todos os dias, espero um dia conquistar. E nunca desiste, né? Apesar do esporte sempre dar incentivo pra gente, mesmo que isso não funcione, a gente tem um patrocínio da Unirp, a gente continua estudando. Então, mesmo assim, mesmo que no esporte não dê certo, eu posso me formar em outra coisa e por aí levando. Que legal. Eu conheço a Maria Elisa, tá sempre correndo para pegar um ônibus, né, Maria Elisa? Como que é essa rotina de conciliar faculdade, treino, vida social, família, papagaio, cachorro e o que mais periquito. Se tiver? E periquito. É complicado, né? Mas dá um gostinho de... Tô conseguindo, sabe? Superando cada vez mais os limites e é bom treinar e estudar, acho que dá um gás na vida, assim. E a vida social a gente tem um sábado e domingo aí, né? Dá pra aproveitar. Dá pra dar O treinador, o Adenilson, cobra uma alimentação mais regular, uma preparação física diferente de vocês ou não? Então, a gente tem nutricionista e tem um preparador físico. Aí tem que conciliar, aí a gente almoça em restaurante, aí tem que... A gente que é mais cheinha, sabe? Tem que dar uma maneirada na alimentação. Não pode comer tanto. Não. Aí tem que manter sempre o peso.
Pra não Atrapalhar o rendimento, né? não machucar. Entendi. E Adenilson, você está há quanto tempo em Rio Preto no vôlei, auxiliando o desenvolvimento do esporte aqui na cidade? Assim? Então, aqui em Rio Preto especificamente, eu comecei em 2014 como preparador da equipe, né, preparador físico. Aí como técnico deixou a equipe, a secretaria fez essa proposta para mim, eu aceitei. E no final de 2014 eu já estava com a equipe. Então, na realidade, assim, foram 2 anos cheios, né? O ano passado, 2015, 2016. E esse ano aí. Então, estou indo para o 3º ano com a equipe. E é um trabalho que a gente vem evoluindo a cada ano. Eu acho que é importante isso que elas falaram, esse apoio que elas têm, essa formação, esses patrocinadores que vieram esse ano que estão dando mais estrutura para nós. Então, a cada ano a gente vai batalhando aí pelas meninas, para a gente ter uma estrutura melhor. E cada vez ter meninas mais de nível, né, que queiram jogar em São José do Rio Preto. Acho que o objetivo é esse, né? Fazer Rio Preto ser um polo do vôlei, né? Entrar no cenário. Porque até há uns anos atrás era complicado. Você tentava trazer menina, mas Rio Preto, onde que é, o que que faz? Agora não, tanto é que esse ano veio a Jenny, que é de Franca, que é um polo, lá eles também disputam o Campeonato Paulista. Vieram 2 meninas do Pinheiros jogar aqui. Então, assim, agora você fala em Rio Preto, o pessoal, elas já dão mais atenção, né? Pelo menos estudam a proposta, apesar que a nossa estrutura não é uma das melhores do estado, mas com a faculdade, com o auxílio da prefeitura, elas têm moradia, têm alimentação. Então se pegar assim como base as outras equipes, é melhor do que muita equipe por aí. É um caminho, né? Sim, sim. Sem dúvida. Lembrando que o pessoal de casa pode sempre participar, mandar mensagem aí, cornetar, mandar beijo, mandar abraço, mandar o que vocês quiserem aí. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham que falta para o vôlei pegar de vez no Brasil? Eu acho que assim, quando a gente tem time forte e quando a gente tem um atleta brasileiro representando o esporte, ele vai. Né? Então, quando tinha o Guga no tênis, todo mundo gostava de tênis. Né? Quando tinha o Ayrton Senna, todo mundo acompanhava a Fórmula 1. Quando o Brasil ganhava, né, naquela época do 2008, das Olimpíadas, né, o time masculino e feminino, tanto do Bernardinho quanto do Zé Roberto, né, todo mundo gostava de vôlei e acompanhava. E hoje, que a gente não tem mais essas seleções tão fortes, assim, invictas, né, assim, o Brasil não é mais o favoritão sempre para ganhar torneio de vôlei. Ou tô errado? O que vocês acham? Sempre é o maior favorito? A gente tem Estados Unidos, tem Itália, tem... É um dos, né? O que vocês acham que falta, assim, para o vôlei pegar, tanto para o público brasileiro, que não vai só na final lá e quando o time está bem, e para o Brasil voltar a ser o favorito nesse cenário aí do Mundial? Difícil pergunta, hein? Eu acho que falta mais incentivo na base. Tipo, em categoria de base, porque não tá chegando atleta tão forte pro adulto. Não tá mais. Muitos atletas desistem no meio do caminho porque falta incentivo, falta salário, falta estrutura mesmo. Então, e pro público, eu acho que um pensamento igual daquele cara, que acha que o vôlei não tem graça, que o vôlei é esporte de rico, que o vôlei é isso, que o vôlei é aquilo. Então, falta tirar essa mentalidade de que o vôlei não é só esporte para rico, que o vôlei não é tão sem graça quando você pode torcer, você pode ter um time do coração no vôlei também, não só no futebol. Cara, eu acho sensacional quando faz o ponto e toca aquele tá, né? O estádio faz a festa. É legal pra caramba, Caraola, sempre tem eu sou brasileiro, sim, né? Isso é muito legal. E a Jenny quer falar alguma coisa sobre isso? Eu concordo com a Maria, totalmente, né? A nossa base precisa ter um incentivo a mais para conseguir chegar até a categoria adulta. E através do público também, muita gente tem um pensamento igual do Menon, né? Acha que vôlei é medíocre, que não chega nem aos pés do futebol, por exemplo, mas é por essa falta de incentivo, por essa falta de visibilidade, né? E na realidade, assim, apesar de todas essas dificuldades, hoje o voleibol é o 2º esporte no Brasil. Antigamente era o basquetebol, É fácil de se praticar na escola, né? Sim, não é tão... Na realidade, assim, o voleibol ele já é um esporte difícil de se aprender. Ele não é um esporte fácil, né? A iniciação dele requer dedicação, requer treinamento, repetição. Então não é uma coisa assim como o futebol que o menino já nasce sabendo. Né? Apesar de ter habilidade, é um esporte diferenciado. Então você tem que treinar, você tem que praticar para você conseguir jogar o voleibol. Ele não é fácil, né? Agora, eu acho assim que
Ainda mesmo assim, como você falou, hoje o Brasil ainda chega entre as grandes equipes. É que o voleibol em alto nível, ele é decidido em detalhes. Então, como o Brasil agora, a França hoje realmente é um time acima, está um degrauzinho acima do Brasil, né? Mas era totalmente possível o Brasil ter ganhado aquele jogo. É que foram detalhes que acabou não dando certo. Mas o nível das equipes é muito parelho. Então, um vice-campeonato aqui no Brasil, o vice não serve para nada, serve. né? Não, ser ou você é campeão aqui... não serve para nada. Mas o Brasil está no topo do mundo aí já fazem mais de 10 anos. Ficando ali nas posições, sendo campeão olímpico. O feminino é o atual campeão olímpico, né? Então, assim, a gente tem que valorizar isso. Apesar de todas as dificuldades, principalmente as confederações, né? A do vôlei não é diferente. Então... some o dinheiro. Também tem interesses pessoais prevalecendo sobre os interesses. Exato. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, hoje o voleibol ainda é o segundo esporte no Brasil. Então, tem que aproveitar e continuar nesse nível. Eu acho que é por aí. Pô, que legal. Aqui você está conhecendo também do vôlei, hein? Gabriel, vamos ver os gols da rodada aí que a gente separou. Deus, não chora não. Não vou chorar não. Nós vamos buscar Libertadores. Vamos começar com o Santos aí, que venceu por 1-0. Detalhe desse jogo é que o Vanderlei pegou terceiro pênalti que ele pega no Brasileirão. E o Vitor também defendeu uma penalidade. 2 cobranças defendidas nesse jogo aí. Vocês acompanham o Santos? Vocês acompanham futebol? Vocês gostam? Como que é? Olha, quando eu não estudava, eu acompanhava mais. Dava tempo, Dava né? tempo agora. Agora não dá. Difícil assistir um jogo. E o Adenilson? Não, eu acompanho, eu gosto de futebol. Né? Não acompanho, apesar de ser palmeirense, eu gosto de assistir até outros jogos, né? Inclusive internacionais. Então a gente está aí, sempre acompanhando. Acho que é legal, sim. Dá pra... Nós somos o quinto colocado, não tá tão ruim assim. Não tá. O Santos com esse resultado entrou no G4 com 23 pontos. E agora aquele jogo esperado, meu Deus do céu, Magic Jadson, olha, até eu enrosquei pra falar. Fico emocionado quando eu falo do Corinthians, cara. 27 jogos invicto. Guilherme Arana que fez um jogaço, jogou muito o Guilherme Arana. 2 assistências do Romero, né, do Paraguai, o Romero que é questionado aí pelos torcedores. Mas no primeiro gol ele deu assistência para o Arana sofrer o pênalti, e o Jadson bateu. E nesse segundo gol ele também deu um lance por cima para o Arana fazer o segundo. Tá jogando muito o Arana. Ô Denilson, você como palmeirense, o Cuca deu uma entrevista coletiva ontem, ele falou que, é claro, ele deu os méritos para o Corinthians, mas ele falou também que a equipe dele ainda não está com o ritmo que ele quer e ele ainda não conseguiu definir a equipe titular dele. Você está sentindo falta disso? Falar os 11 titulares do Palmeiras, quem são? Na realidade, assim, eu acho que o Cuca, ele descontinuou o trabalho do Palmeiras, na realidade, né? Então, se ele não consegue hoje dar uma cara para a equipe, não consegue definir a equipe, a culpa é dele mesmo. Porque ele que parou o trabalho lá em dezembro, né? Quis tirar umas férias aí no Paulista e voltou agora. Então, realmente é isso, mas eu acho que o principal ali pro time do Palmeiras são as 2 laterais. Eu acho que o resto tá bom, o time é equilibrado, mas as 2 laterais, hoje em dia, jogar futebol em alto nível sem 2 laterais, não tem jeito, né? É difícil. Os laterais têm que subir, tem que fazer toda essa função. Posição fundamental hoje. Minha mãe mandou um emoji aqui, eu não entendi, mãe. Abraço, eu não entendi o que você mandou aqui. Tô chegando amanhã, mas eu não entendi o que é esse emoji aqui. Eu nunca entendo, na verdade. Você sabe, Gabriel, o que significa isso aqui? Deve ser alguma coisa legal, mãe. Tamo junto. Voltando a falar de vôlei, pessoal. Vocês acompanham jogos da Superliga? Assim, o que a gente tem com futebol, assim, não, vamos ver um jogo aqui. Tem nada pra fazer, vou ver um jogo de futebol. Vocês fazem isso com vôlei? E de que competição? Vocês acham que a competição nacional, a Superliga masculina e a feminina, ela é de qualidade? São. O que vocês falam? São, mas a hegemonia ainda é difícil, né? 2 times sempre só... Minas? Quem que é? Não, é sempre o Osasco e o Rio de Janeiro. Osasco e Rio. Eu ainda acho que o Rio de Janeiro vai ser campeão ainda. Enquanto o Bernardinho estiver lá, o Rio de Janeiro vai ser campeão, porque o cara é sensacional. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho mais de equilíbrio na Superliga. Esse ano melhorou um pouco, mas ainda falta bastante, masculino e feminino. Aí quando vocês estão vendo lá, Jenny, um jogo lá, se para pra assistir, todo mundo, a gente para, faz pipoca. Vocês assistem juntas. Vocês têm algum time que vocês torcem, sim ou não? Eu gosto do Rio. Eu também gosto do Rio. E o Adenilson, como que é? Não, eu não tenho nenhum time específico, né? A gente assiste mais pra ver o que está sendo feito, até para aproveitar depois e aplicar, né?
Mas uma das coisas que você falou de parar para assistir, uma das coisas que o voleibol ainda enfrenta é isso, né? A gente só tá na TV fechada. Então a Globo detém, né, os direitos, mas só passa o filé mignon, que é a final, no horário do almoço, por exemplo. Então, assim, eu acho que o que falta para o voleibol é isso. Né? Apesar que já mudaram as regras até por esse negócio da TV, do tempo de jogo. O vôlei se adaptou, né? Se adaptou. À televisão. Eles estão estudando, a Federação Internacional agora está querendo mudar umas regras aí meio complicadas. Que regra que é? Então, eles estão querendo fazer 7 sets de 15 pontos. Jesus, amado. Ao invés de ser 5, melhor de 5 sets, vai ser melhor de 7. Mas só que todos de 15 pontos. Então eles acham que com isso talvez diminua o tempo, porque se você matou 4 sets de 15 pontos, teoricamente são menos pontos, né? E já define o jogo. Então, assim, eles estão querendo trabalhar para que não tenha tanto tempo assim, para ver se o voleibol vai para a TV aberta, na realidade, né? Pô, que legal. Que é importante. E aqui no Resenha a gente é democrático. Se o cara jogar bolinha de gude e for disputar uma competição, ele vai vir aqui no Resenha, nós vamos entrevistar e bater um papo. A gente gosta de conhecer todos os esportes. O pessoal do badminton já veio, do rugby, do futebol americano. Legal. Do que tiver. Isso é importante. Eu quero trazer de bote também. Nós vamos trazer todo mundo aqui. Nós vamos conhecer todos os esportes que tem em Rio Preto aí. A Márcia mandou aqui que o vôlei brasileiro, mesmo sendo considerado uma das melhores equipes do mundo, esbarra muito na falta de incentivo e patrocínio. Sim. Na sua opinião, Adenilson, este é o motivo que não torna o vôlei mais popular do que ele já é no Brasil? Eu acho que passa pelo equilíbrio que elas falaram, né? Eu acho que quando você tem mais incentivo, mais patrocínio, as categorias de base vão surgir, as equipes vão ficar mais equilibradas, o campeonato vai ser mais bonito, né? Com mais equipes podendo ser campeã. Tudo isso, o investimento a gente fala que é importantíssimo, né? Se você não tiver investimento, você não consegue fazer nada acontecer. Então, eu acho que é por aí, sim. É um dos motivos, né? Ô, Gabriel, vamos ver as fotos de novo aí pro... A gente teve que comentar rapidinho aqui, né, Denilson? Essa foto ficou bonita, aquela primeira foto lá, ficou muito legal. Pegou o movimento. Essa é a conquista, né, que a gente já falou, dos Jogos Abertos da Juventude, bicampeão. Daí foi um jogo do Campeonato Paulista. Não lembro com qual, São Bernardo. Não. Foi o primeiro, né? Esse é o jogo de São Bernardo. A Maria Elisa preocupada São lá. Bernardo. Tá comemorando. Tá comemorando? Certeza? Aí a tensão do jogo, né? Aí são nossos treinos também lá. Também fechando o treino. Professor Adenilson. Para as atletas agora, quando vocês enfrentam um time mais... Olha essa foto, ficou bonita essa foto, hein? Ó. Bola em movimento. Muito legal. Vocês sentem uma pressão quando vocês vão enfrentar uma adversária mais difícil? Por exemplo, agora com o Pinheiros, né, nos Jogos Abertos. Vocês sentem mais pressão ou mais adrenalina para ir pro jogo? Qual que pesa mais para vocês, assim? Uma pressão, tipo, medo... Ou uma coisa, adrenalina, vamos ganhar, cara. É agora ou nunca. O que vocês... Pra mim é adrenalina. Pra você é adrenalina? Nervosa, antes, até começar o jogo, sentir o jogo, né? Você fica muito nervosa. No começo, principalmente. Mas depois vai soltando e melhora. Mas pra mim é mais adrenalina mesmo. E pra Maria Elisa? Também, mas eu fico com vontade de vencer. Porque a gente pensa assim, pelo menos eu penso, que... A gente é um time muito bom, que está enfrentando pau a pau as equipes que só fazem isso. Que a gente estuda, a gente faz um monte de coisa ainda, corre atrás de um monte de coisa, e elas só estão ali para isso. Então a gente fica mais vontade de vencer, porque a gente sabe que a gente pode vencer. Eu quero ganhar dessas daí, essas vezes que eu quero derrubar. As meninas que estão na seleção, a gente não dá, mas a gente vai ganhar. Que legal, e acho que até dá um gás maior para vocês, assim, na carreira, né? Sim. Pô, não, eu consegui derrotar aquele time lá, eu tava naquela vitória, que a gente deve dar um gás, né? E o Adenilson, tem alguma superstição assim pro jogo? Tem alguma coisa que você faz antes? Veja um santo, coloca uma calça que... ou não? Não tem? Não, eu já tive mais. Hoje você já teve? Já? A gente, com a experiência, mesmo as meninas, né? Esse negócio do nervosismo, da ansiedade, do medo, eu acho que é importante em toda a profissão. A hora que você não sente mais isso é porque aí você está na zona de conforto e não, acabou, né? Acabou para você.
Então é importante ter isso na dose certa. Eu acho que é isso que faz com que a equipe se supere dentro de quadra e tenha resultados como vem tendo aí nos 2 últimos anos. Pô, que legal, pessoal. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês. A gente já deu os 30 minutos aqui de programa. Fico muito feliz com a participação do pessoal do esporte rio-pretense aqui no programa. E eu desejo um bom Jogos Regionais para vocês, um futuro melhor Jogos Abertos ainda, né? Sem dúvida. E que todas as competições que vocês disputem, vocês possam sempre levar bem o nome de Rio Preto. Aí. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês e pelo espaço aqui que vocês querem deixar alguma mensagem para a galera de casa? De algum jogo, para a mãe? Pode mandar beijo. Olha, a minha mandou um emoji aqui, eu vou tentar perguntar pra ela, porque eu não entendi o que é, mas beleza. Valeu, galera, a resenha vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Obrigado. A gente volta segunda-feira. Um abraço e até lá. Fechou?